A ministra da Saúde afirma que, apesar do fim da emergência global pela pandemia da Covid-19, a vacinação continua fundamental no Brasil. Nízia Trindade fez ontem um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV para comentar a mudança de classificação feita pela OMS. Para ela, a notícia deve ser recebida por todos como um sinal de esperança, depois de um período tão doloroso. E foi mesmo, hein? O cenário abre espaço agora para o trabalho de enfrentamento continuado com foco na prevenção e controle. Temos há mais de um ano a predominância em todo o mundo da variante Ômicron e suas sublinhagens, sem o agravamento do quadro sanitário. Infecções pelo vírus SARS-CoV-2 vão continuar e devemos manter cuidados. Portanto, sistemas de vigilância, diagnóstico, redes de assistência e vacinação precisam ser fortalecidos. Nízia Trindade destacou a redução progressiva das hospitalizações e óbitos no Brasil como resultado da vacinação. Por isso, a ministra foi categórica ao chamar a atenção da sociedade para a necessidade de receber as doses disponíveis contra a Covid-19. É hora de intensificar a vacinação. As hospitalizações e óbitos pela Covid-19 ocorrem principalmente em indivíduos que não tomaram as doses de vacina recomendadas. Por esta razão, o Ministério da Saúde, ao lado de estados e municípios, realiza desde fevereiro um movimento nacional pela vacinação de reforço para a Covid-19. Esta é a forma mais eficaz e segura de proteger nossa população. A vacina bivalente da Pfizer está liberada em todo o país para adultos maiores de 18 anos, hein? De acordo com o Ministério da Saúde. Aliás, você foi, Sheila? Não fui, rapaz, não fui. Que safadeza puxar a orelha nossa, de todo mundo aqui, tá? Mandamos safadeza, malzaço, né? muito mal. Porque apesar do que a ministra tá falando, a gente teve, por exemplo, em São Paulo um dia D de vacinação neste sábado, né? E a procura muito baixa, muito baixa. Foram 150 mil doses aplicadas num dia D de vacinação. 89 mil da Covid, 42 mil da gripe. Então é legal, pelo menos as pessoas estão indo procurar a vacina, mas assim, é uma imunização muito baixa. A gente ouviu aqui representantes tanto da Prefeitura de São Paulo como especialistas que dizem que esse momento mais, fim da emergência global de saúde, enfim, de recrudescimento, na verdade de um arrefecimento, né? Mas dessa semana não passa, hein? Faz com que as pessoas... Eu vou amanhã, tá? Então. Hoje não vai ser possível, mas amanhã eu vou. Agora, a nossa saúde... A nossa saúde, literalmente, né? Vai depender de ações individuais como a vacinação, mas não só, né? A Covid-19 é uma boa oportunidade para uma discussão global sobre os papéis individuais de cidades, estados, países e do planeta na preparação para uma nova emergência global. Essa foi a primeira da nossa geração, foi a única também da geração passada dos nossos pais, e muitos dos nossos avós não viveram a crise da gripe espanhola em 1917. Então pode colocar aí 3 gerações, pelo menos, que tiveram na Covid-19 a sua primeira, tomara a única, mas é improvável que seja a única, catástrofe global na saúde. Porque os especialistas dizem que a próxima pode não demorar tanto tempo a chegar. É possível que a gente não passe mais 100 anos até que tenhamos uma nova crise global pandêmica, né? Estamos prontos para a eventualidade de uma nova Covid-19? Estou batendo aqui 3 vezes na madeira, mas é bom que a gente esteja preparado para o que pode vir no futuro. Governos estão prontos? Da nossa parte, é um alívio a gente ver uma ministra da Saúde que advogue pela saúde. Exato. E não pelo negacionismo, e não por remédios que não funcionam, e não tentando atravancar campanhas de vacinação, não criando desconfiança na cabeça das pessoas a respeito do sistema vacinal, né, nos atrasando em muitas décadas na prevenção de doenças, por exemplo, que já haviam desaparecido, como a poliomielite. É um alívio, pelo menos, a gente ouvir um discurso em prol da ciência e em prol da saúde. Para sermos justos, tivemos um discurso parecido no último governo de um ministro que foi defenestrado pelo presidente da República, né, o ministro Mandetta, que também advogava pela saúde e provavelmente por isso não permaneceu muito tempo no governo. A partir de então, foi discurso criminoso e negacionista atrás de discurso criminoso e negacionista. De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 97 milhões de brasileiros estão aptos a receber a vacina bivalente. Viu, Sheila? Crianças e adolescentes também têm à disposição imunizantes
disponíveis para proteção contra a doença. Viu, Ivan? Números. Em pouco mais de 3 anos, a Covid deixou 6 milhões e 500 mil mortos, com mais de 622 milhões de casos. No Brasil, a doença matou pouco mais de 700 mil vítimas. O Brasil é um dos países mais... Fora subnotificação. O Brasil é um dos países mais populosos do mundo? Mas ainda assim a proporção de mortos aqui no Brasil é muito maior que a proporção da população brasileira em relação ao resto do mundo. E isso são os números oficiais, né? Porque a própria OMS sugere que o número pode ser mais do que o dobro desse divulgado oficialmente, o número de mortos em todo o mundo. Então, foi algo devastador, né? Porque todos nós passamos, quando a gente olha para trás, para tudo que a gente passou, do luto coletivo, das transformações individuais, transformações coletivas, dos impactos todos, famílias dilaceradas, impacto na educação das crianças, na saúde pública, na cabeça, na vida dos profissionais da saúde, enfim, na própria economia, tudo que aconteceu, eu juro que eu não consigo entender como hoje alguém pode dizer que ainda não vai se vacinar. Ah, não vou me vacinar. A pessoa acha que a gente saiu desse número terrível de 700 mil mortes para baixar a níveis ínfimos. Claro que toda morte é morte, claro que todo número tem uma vida por trás, uma cara, uma história, uma família por trás, mas a gente chegou aqui a falar de 10 mil mortos num único dia em países como Estados Unidos, mais do que isso. No Brasil, a nossa associação era de 2 Boeings que teriam caído num mesmo dia. Não, muito mais, Sheila. Não a é? gente chegou a ter 4.500 mortos em um dia. Isso. Isso são 12 Boeings. Uhum. Imagine uma frota de 12 Boeings, todos eles desabando ao mesmo tempo. Uhum. Imagine um 11 de setembro e meio por dia. Foi isso que o Brasil teve na fase mais aguda. Exatamente. E aí hoje me impressiona demais quando eu ouço esses discursos de quem ainda insiste em não se vacinar. Mas tomara que a gente consiga avançar nessa vacinação, porque deu resultado. Deu resultado. Ainda bem, a gente pôde retomar as nossas vidas, com cuidados, é verdade e tal, mas a gente só pôde retomar as nossas vidas por causa da vacina.